Portugal, Espanha, França e Inglaterra. O que esses 4 lugares têm em comum, além de ficar na Europa? Não sabe? Beleza, é o tema do vídeo de hoje, ou seja, a formação e consolidação desses 4 estados nacionais. E aí então, senta aí e vamos começar a discutir nós dois aqui como é que isso vai rolar. Bem, vamos por partes então. Eu vou dividir, na verdade, essa formação desses estados nacionais em 2 grandes grupos, certo? Portugal e Espanha de um lado, França e Inglaterra do outro. E isso tem lógica, tá? Porque olha só, vamos lá. Vamos começar então pelo primeiro caso, Portugal e Espanha. E aí, para isso, eu vou voltar lá para o século VII. Por quê? Porque no século VII vai surgir uma nova religião pra gente, o islamismo. E esse islamismo, ele vai se expandir. Sim, ele vai, por exemplo, entrar ali pelo Estreito de Gibraltar, ali no norte da África, certo? E vai alcançar a Península Ibérica, dominando ali grande parte da região e formando então a expulsão de 4 reinos cristãos ao norte dessa península: Aragão, Navarro, Leão e Castela. E ao sul, Granada. Beleza? Guarda essa informação do sul para daqui a pouquinho. Pois bem, quando você tem então essa expansão islâmica, essa invasão muçulmana a essas regiões, isso vai dar origem à chamada Guerra da Reconquista, certo? Ou seja, a lógica de você tentar expulsar os muçulmanos dessa região da Península Ibérica. E é a partir deste momento que a gente começa a pensar na lógica de Portugal e Espanha. Começando então por quem? Por Portugal. E aí vamos lá. Qual é a grande ideia aqui? Por volta ali do final do século XI, o rei de Leão, Afonso VI, vai doar ao nobre francês Henrique de Borgonha um pedaço de terra, o Condado Portucale ou Condado Portucalense, certo? Em grande parte, em gratidão à participação de Henrique na luta da Reconquista, certo? A nobreza francesa, de alguma forma, vai participar dessa guerra da Reconquista em apoio a Leão. E é óbvio, é só por conta disso? Não. Henrique de Borgonha também se casa com a filha de Afonso VI de Leão, ok? Então nós temos aí o Condado Portucalense ou Condado Portucale, que eu sei que você já prestou atenção e já se tocou. Condado Portucalense, Condado Portucale, Portugal. Óbvio. Quando? Alguns anos depois. O filho de Henriques e neto de Afonso, e olha, saca só, Afonso Henriques, vai dar então autonomia, vai criar o Reino de Portugal, dando início ao processo da formação desse Estado Nacional português, com a ideia das corporações de ofício, com uma burguesia nascente na região, com aquela ideia de peso, medida, moeda, aquele papo todo que configura um Estado Nacional. Então, neste exato momento, Portugal já é um reino, já tem uma dinastia governando ali, chamada dinastia dos Borgonhas, ou alguns historiadores chamam de Afonsinos. Afonso Henriques, então, se torna o primeiro rei de Portugal, Afonso I. Pois bem, o tempo passa, a gente vai caminhando com a história e chegamos em 1380, momento no qual Portugal, então, é governado por Fernando I, casado com Dona Leonor, porém com um grande problema para a época. Qual é? Fernando I não tem herdeiros homens. Sim, não tem filhos homens que possam herdar o trono assim que ele morresse. O que ele tem, na verdade, é uma filha, Dona Beatriz, casada com Dom João I, rei de Castela, ok? Bem, em 1383, temos um grande problema para Portugal. Qual? Simples. Dom Fernando I morre. E aí lembra que eu falei para você agora que ele não tem herdeiros homens. Então, teoricamente, quem assumiria a regência de Portugal era sua esposa, Dona Leonor, que ficaria no governo, certo? Teoricamente, até que seu neto, filho de Dona Beatriz com Dom João I de Castela, tivesse 14 anos e pudesse assumir o trono. Beleza? Lindo, se não fosse um pequeno problema. Qual? Dona Leonor não está afim disso. Sim, Dona Leonor simplesmente resolve coroar Dona Beatriz, o que teoricamente faria o quê? Unificaria Portugal ao reino de Castela. O que para a nobreza de Portugal tá tudo certo. Lembra que a nobreza não tá muito nessa lógica. Ali é todo mundo parente e posso voltar a Castela de boa. Mas uma população de Portugal e principalmente uma burguesia portuguesa que estava ali se dando muito bem com a ideia desse Estado Nacional, né, das corporações de ofício, das moedas, da língua, não é nada interessante para eles ser subordinado, entrar no sistema de vassalagem, por exemplo, a ideia de Castela. Não, é importante a manutenção da autonomia, beleza? A manutenção do reino. E aí, no meio desse caminho,
Em 1383, junto com essa morte de Dom Fernando I, a burguesia saca da manga a figura de Dom João, mestre de Avis. Espera aí, Felipe, quem é Dom João, mestre de Avis? De onde é que ele surgiu? Simples, senta aí e vamos com calma e saca só a malandragem do negócio. Dom João, mestre de Avis, e lembra que mestre estava muito ligado à questão das corporações de ofício, certo? Muita questão da produção. Ele era filho bastardo de Dom Pedro I. E aí, por favor, não vamos confundir este Dom Pedro I com o nosso Dom Pedro I. Ainda mais porque o nosso Dom Pedro I em Portugal é Dom Pedro IV, certo? Bem, e aí quem é Dom Pedro I em Portugal? Simples. Ele era o antecessor a Fernando I. Ou seja, a grosso modo, o mestre de Avis, o Dom João, ele é irmão de Dom Fernando. Só que o Dom João ele era filho bastardo. Por isso ele não era do trono em momento algum. E aí o que acontece então? Esta burguesia portuguesa, apoiada por parte da população e pela Inglaterra, passa a apoiar uma grande revolta em Portugal, a chamada Revolução de Avis. Em contrapartida, a nobreza de Portugal, que era apoiada pela nobreza francesa, está ali apoiando a ideia de você ter a Dona Beatriz como rainha, Dom João I, e você consolidar a parada toda. Simples assim. O que é interessante, percebe que a Inglaterra e a França já estão ali, ó, meio que não se bicando. Isso tem lógica? Óbvio que tem. Lembra que eu estou ali na Guerra dos 100 anos. Inglaterra e França já estão com problemas ali históricos entre elas, certo? Pois bem, então entre 1383 e 1385, certo? Esta vacância do trono português, por conta da morte do Fernando I, certo? Leva a burguesia de Portugal a apoiar como sucessor, então, seu irmão bastardo, beleza? Dom João, mestre de Avis, contra uma nobreza de Portugal. Em 1385, então, a burguesia portuguesa vence a Revolução de Avis. E aí, neste exato momento, você coroa Dom João como Dom João I, iniciando a dinastia de Avis. E exatamente consolidando o Estado Nacional Português. O primeiro Estado Nacional moderno a se consolidar, fato fundamental para entender o pioneirismo português na expansão marítima. Vídeo que também está aí no canal para você assistir, certo? Beleza, fechamos Portugal. No caso da Espanha, a gente tem que pensar o seguinte, olha só, a Espanha, na verdade, é um compêndio de reinos com muitos elementos diferentes. Por exemplo, a Catalunha fala catalão, Castela fala castelhano, certo? Só que, de alguma forma, esses reinos que a gente já falou ali quando pensou em Guerra da Reconquista, acabam se unificando a partir do casamento dos reis católicos em 1469. Fernão de Aragão com Isabel de Castela, certo? Que vão então começar o pensamento dessa unificação desses reinos, formando a tal da Espanha, que acaba por se consolidar de fato em 1492, quando você tem o fim da Guerra da Reconquista com a tomada de Granada. Então vamos pensar o seguinte, a gente só pode pensar em formação de um reino espanhol a partir de uma ideia que é uma formação a partir de uma questão da fé. O que vai unir a Espanha, formando então a Espanha como reino, é a cristandade a partir do casamento dos reis católicos. Beleza? Bem, e aí vamos então para os nossos terceiros e quartos casos, ou seja, França e Inglaterra. Vamos lembrar o seguinte, olha só, a França e a Inglaterra, elas têm um elemento dificultador para a formação do Estado Nacional. Que elemento é esse? Simples, a Guerra dos 100 Anos. Vamos lembrar que ali entre 1337 e 1453, França e Inglaterra têm uma série de conflitos que vão durar ali mais ou menos 116 anos. No caso, então, o que vai rolar? A França vence a Guerra dos 100 Anos. E isso, de alguma forma, favorece a sua formação do seu Estado Nacional. Sim, porque acontece? A França, então, ela vai começar um processo ali de estatizar o exército, criar um exército ali na mão do rei, do Estado Nacional. Isso vai organizando essa lógica de formação francesa. Porém, nós teremos um grave problema ali por volta do século XV e XVI, certo? Que é basicamente o quê? No século XVI, chega à França com força a ideia dos huguenotes, os calvinistas franceses. E isso então vai colocar a França em várias guerras de religião no seu território, principalmente durante a dinastia dos Valois, do qual o evento mais importante para a gente, mais significativo dessas lutas religiosas, seja a noite de São Bartolomeu em 1574. Pois bem, com o final da dinastia dos Valois, vai subir ao poder os chamados Bourbons, com Henrique, certo? Henrique de Bourbon.
Em 1598, Henrique de Bourbon vai assinar o chamado Edito de Nantes, o que vai basicamente permitir uma liberdade de culto aos protestantes franceses e que, de alguma forma, vai facilitar a consolidação do Estado Nacional francês. Mesmo Henrique tendo sido assassinado em 1610, o Estado Nacional francês já se consolidou em 1610, porém vai ganhar áreas de fato de consolidação mais forte, principalmente com a figura de Luís XIII e do seu querido conselheiro cardeal Richelieu e a consolidação da vitória francesa na Guerra dos 30 anos. E aí você sim consolida a França ali por volta do século XVII. Beleza? Então olha só, ali já no processo de Idade Moderna. No caso da Inglaterra, qual é o grande problema? Além de perder a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra entra numa grande guerra civil, a chamada Guerra das Duas Rosas, entre duas grandes casas nobres, York e Lancaster, que recebiam esses nomes exatamente por conta da ideia de que você tem rosas como símbolo dessas casas. York seriam basicamente uma rosa branca e Lancaster uma rosa vermelha, daí Guerra das Duas Rosas. O que é o mais interessante disso, na verdade? É que eu tenho uma disputa de poder entre York e Lancaster. Quem vence? Os Tudor. Se você não entendeu nada, calma que eu explico. Os Tudor, então, eles vão fazer uma aliança com os Lancaster e vão ganhar a guerra. E aí na figura do seu primeiro rei da dinastia Tudor, Henrique VII, que vai ser fundamental porque ele malandramente vai pregar uma certa paz ali ao se casar com Isabel da casa de York, beleza? E aí então Henrique VII começa a ideia de uma centralização política na Inglaterra, inclusive passando por cima muitas vezes do próprio parlamento inglês. Porque olha só, o parlamento inglês, na verdade, ele já tinha uma certa voz de destaque desde o século XIII, com a chamada Magna Carta, certo? Que determinava que, de alguma forma, os reis da Inglaterra deveriam ouvir o parlamento para tomar suas decisões. Porém, o grande rei inglês desse período, o que vai consolidar de fato essa ideia dentro da Inglaterra, será o seu filho, Henrique VIII. Fundamental pra gente, principalmente pela criação de uma nova igreja, a Igreja Anglicana. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Um vídeo rapidinho sobre esses 4 estados nacionais se formando. Lembrando essa ideia, presta atenção ao final desse processo que a gente falou de Portugal como primeiro estado nacional. Isso é fundamental para a expansão marítima, certo? E a ideia da importância dessas guerras dificultando essas consolidações. Um beijo e até o próximo vídeo.